Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando aqui o nosso segundo dia de desafio, a sua casa de cara nova. A gente está muito feliz com os feedbacks que a gente está recebendo e hoje a gente já disponibilizou para quem estava se inscreveu o material da aula de ontem. Para você que está chegando agora, que você pode estar também assistindo depois, nós estamos ao vivo, aguardando o pessoal chegar para começar o nosso desafio, segundo dia. Vamos falar de banheiros, tá? Mostrar um pouco para vocês as decorações, separamos os materiais muito bacanas para poder conseguir falar para vocês, mostrar os detalhes, o que vocês podem fazer. A ideia aqui é trazer estratégias gerais, né? Para que você consiga aplicar em qualquer banheiro. Você mesmo consegue transformar isso, muitas vezes com materiais que você já tem em casa ou alguns materiais que você pode comprar facilmente e rapidamente na internet. Então a ideia aqui é que você consiga fazer essa decoração, dar essa repaginada no seu banheiro. O pessoal tá chegando. Dar essa repaginada no seu banheiro, conseguir transformar o seu banheiro. Então hoje, o segundo dia do nosso desafio, nós vamos falar do banheiro encantador. O seu banheiro pode ser encantador, sim, acredite nisso. E o banheiro é uma área que a gente tem muita atividade, que a gente fica assim, todo dia a gente utiliza. E às vezes a gente utiliza assim, um tempo maior, principalmente as mulheres. Quem, por exemplo, não tem um espaço de closet, de maquiagem, precisa utilizar o banheiro para isso também, além da higiene pessoal. Então, às vezes, a gente fica um pouco mais tempo no banheiro. E ele pode ter sua cara, sim, pode ter sua personalidade. Você consegue fazer algumas coisas com o que você tem em casa. Você consegue adquirir algumas coisas na internet, assim, rápido. Hoje está todo mundo na internet. Vou falar de site bacana, da dica aqui, de um site bacana para vocês comprarem papel de parede para colocar no lavabo. Então, prestem muita atenção na aula de hoje. Vim com tudo, preparei com muito carinho esse conteúdo pra gente bater um papo aqui super bacana. Então, hoje, voltando a falar, o nosso tema é banheiro encantador. Vamos deixar o banheiro bem encantador aí, com charme legal. Se você tem um banheiro que você recebe, se quer um banheiro social, você pode dar um up também, já pensando nas visitas que você vai receber, se Deus quiser, depois dessa parte aí de quarentena. Então, vamos caminhar aqui na aula para poder a gente conseguir interagir e depois a gente responder as perguntas. Então, segundo dia, terça, banheiro encantador. Depois a gente começa falando aqui dos fundamentos. O que a gente precisa pensar na hora de decorar um ambiente, independente de que ambiente for. Primeiro, pense na sua necessidade. Se você já tem um caderno aí, começa a anotar. Pense o que você precisa para esse banheiro. Eu quero um espaço para guardar material de higiene do banheiro. Eu quero ter um nicho no banheiro. Eu quero ter um banheiro com 2 cubas. Normalmente casal pede muito isso. Eu quero um banheiro com 2 cubas, com 2 chuveiros. Então, tudo isso é uma necessidade que vai atender o dia a dia da pessoa. E tem gente que gosta, não, meu banheiro vai ser só um banheiro social, só para poder receber as pessoas. Eu não quero armário no banheiro, eu quero só uma outra bancada embaixo, ou uma prateleira embaixo, e tudo isso a gente vai levantando essa necessidade. E você pode levantar a necessidade aí na sua casa e começar a escrever no seu banheiro o que você precisa, o que você deseja, né? E você precisa também ser criativo. Como eu falei, vai pensando aí no que você tem guardado, que você pode aproveitar. Vou dar um monte de ideias aqui, um monte de sugestões que dá para você aplicar. A ideia aqui é que seja aplicável. Depois você precisa imprimir a sua personalidade. Se o ambiente não tiver sua personalidade, ele não vai te agradar. Você não vai estar feliz com aquilo. Por isso que hoje você está buscando como decorar, como você imprimir sua personalidade nesse desafio. Então, tem que ter sua personalidade, seu toque, aquilo que você gosta. E tem, assim, muitas ideias que a gente pode compartilhar aqui com você. E a decoração do ambiente, a decoração do banheiro, junto com os revestimentos, junto com a parte de bancadas, isso precisa conversar entre si, como a gente sempre fala. Não é nada isolado, é sempre uma série que você precisa passar
para você saber o que você precisa. Você precisa ser criativo depois, imprimir sua personalidade, e tudo isso precisa se juntar. Eu costumo sempre dizer que para você conseguir harmonizar tudo, você tem que pensar muito naquilo que você quer, e os ambientes precisam ser funcionais. O ambiente não pode ser só bonito, ele precisa também ser funcional. Porque no seu dia a dia, na sua correria, da sua família, se ele não for funcional, não vai te atender. E por último, você precisa saber definir o seu orçamento. Você vai listar o que você precisa, você vai buscar isso, imprimindo sua personalidade, escolher o que você quer na decoração, fazer um orçamento disso e ver o que você pode tirar, o que você pode substituir por algo mais barato, que caiba no seu bolso, para que você consiga trabalhar isso e realizar o sonho aí de ter um ambiente bacana e de poder fazer uma decoração que realmente vai imprimir sua personalidade. Depois a gente tem aqui as funções do banheiro. A gente trabalha muito o banheiro, essencialmente, para higienização pessoal do dia a dia, né? Da família, não importa. E nessa higiene, né, precisa de alguns cuidados. Você precisa de alguns cuidados no dia a dia, você precisa ter algumas coisas definidas que você vai fazer no banheiro. E também é um local de intimidade. Às vezes é um local que você quer ir pro banheiro, quer ficar lá, quer relaxar, quer ler o seu livro lá no banheiro, né? Tem gente que gosta disso. Então, você tá com um banheiro assim que te acolhe, com um banheiro que te agrada, com as coisas que você gosta, é importante também. Acalma, você para um pouco daquela agitação, um momento que você tomar um banho relaxante. Às vezes você quer uma ducha que tenha mais aquela pressão de água, você tá ali naquele lugar mesmo para poder tirar tudo aquilo, descomprimir do dia a dia e tomar um banho, relaxar e depois, né, e descansar. E aí, o que a gente precisa ter no banheiro? Quais são os elementos essenciais? O que é essencial que a gente pode colocar no banheiro, que é necessário e que algumas coisas a gente pode até passar sem, mas tem elementos que são essenciais. As cubas. Existem vários tipos de cuba no mercado. Cubas normalmente assim, de apoio, cubos de semi-encaixe, cubo de sobrepor, cuba esculpida. Depois eu vou falar um pouco para vocês onde se aplica melhor. Elas podem ser coloridas, hoje tem muito no mercado, a Revestir estava aí mostrando muito isso, cubas coloridas, cubas de várias cores, preta, rosé, e aí você consegue combinar isso, conversar isso, como eu estava falando com vocês, com o restante da decoração do banheiro. E as torneiras. As torneiras, existem torneiras, por exemplo, de parede, existe torneira de bancada, existe torneiras assim que elas são de bica alta, de bica baixa. Você pode também, existem torneiras coloridas, pretas. Existem as torneiras que eu gosto bastante de utilizar. As torneiras que tem mais aquele puxado para o bronze, que fica muito bonito nos banheiros. Depois você tem que pensar na questão da bancada. Você quer uma bancada com 2 cubas, com uma cuba? A sua torneira vai sair da bancada? Isso muda um pouco as instalações, né? Qual é o granito? Você vai usar um granito na bancada? Vai ser uma bancada de porcelanato? Vai ser uma bancada sintética? Então você precisa pensar também nisso. Espelho, gente, espelho na decoração faz toda a diferença. Ontem eu falei das salas, sobre a amplitude que dá no espaço pequeno, por exemplo. E o espelho, eu gosto bastante de utilizar, a maioria dos meus projetos tem espelho redondo, aquele espelhão, dá uma imponência no banheiro. Ah, mas eu tenho um banheiro menor. Você pode colocar um espelho, por exemplo, aquele espelho que tem o armáriozinho de farmacinha, que você consegue utilizar também, é uma boa pedida, que você consegue guardar os objetos ali. Um espelho retangular também fica bacana. Um espelho oval, vai depender muito do espaço que você tem para isso. Mas isso tudo você consegue formatar pensando na sua necessidade, pensando nos espaços. A questão do detalhamento, do passo a passo, a gente vai passar amanhã como que você vai fazer isso. Bacia sanitária. Também existe uma grande variedade, ou vaso sanitário, normalmente a gente fala bacia. Uma grande variedade de cores no mercado. O preto é bacana, traz aquele luxo.
Não é muito usual na maioria das casas, mas existe uma variedade mais simples. Como mesmo a gente usa o branco, existe aqueles que são monoblocos, que são com valores mais caros, mas existe os mais simples. Caixa acoplada, então a bacia sanitária com caixa acoplada ou com válvula, que já tem, né, aquela válvula na parede. São as bacias que a gente tem no mercado. E aí a escolha vai ser de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, às vezes você mora num apartamento e você não vai quebrar para você fazer uma transformação maior. Você pode usar o que tem, você pode só substituir o vaso e deixar a válvula, ou você pode tirar e colocar a caixa acoplada se aquilo já não funciona mais para você a válvula, por exemplo. Mas você tem que avaliar o custo-benefício disso, tá? E outra coisa que a gente vai falar aqui do box. Existem box mais simples, que é um box mais visual. Existe o box elegante, que é um box mais sofisticado. Ele tem ele tem um valor um pouco mais agregado. Ele fica super bacana, ele é leve. Ele tem só aqueles trilhos assim em cima, então ele corre ali, não tem muita informação. Eu gosto bastante dele para poder colocar nos projetos. E existem uns box que eu vou mostrar para vocês, que é só serralheria. Ele fica fixo, você manda fazer serralheria e aplica o vidro ali. Então, esse tipo de box também fica bem mais barato e você consegue aplicar isso na sua casa rápido. Outro box, que na verdade não é box, você pode substituir. Se você não quer gastar, coloca uma cortina bacana, uma cortina bonita, uma cortina que expresse sua personalidade, que converse com essa decoração do seu banheiro. E aí você consegue resolver sem muito gasto. Vamos supor que você tem um box que você esteja muito antigo, que você quer tirar e que você não quer gastar com box nesse momento. Tira o box, coloca uma cortina bonita, uma cortina bacana. O custo-benefício vale a pena. Você vai poder trocar isso mais vezes, né? Sempre tá renovando essa área do seu banheiro. E você não vai gastar muito com isso. Outra coisa importante no banheiro é a parte da iluminação. Como eu tinha falado para vocês, às vezes a gente não tem muito espaço no quarto para poder fazer uma maquiagem, ou não tem um closet para poder fazer uma maquiagem. Normalmente aí as mulheres utilizam o banheiro para poder fazer uma maquiagem. Então precisa estar com uma iluminação bacana, pensar bem nisso, uma iluminação difusa. Pensar na questão da proporcionalidade dos spots que você vai colocar, a questão do pendente, o tipo de iluminação que você vai misturar, quente, fria. Então, existe uma série de coisas que é bom você pensar, se for no caso também de utilizar não só para o banho, mas para maquiagem e para a pessoa estar ali mais tempo no banheiro. E aí, eu quero falar para vocês, né, que eu vou começar a mostrar aqui os tipos de banheiro, né, para vocês terem uma ideia. Antes disso, falando que essa pasta sobre banheiros vai estar disponível para vocês que estão inscritos, e a aula também, que vocês podem voltar, anotar e pegar os insights. Preste atenção nos insights que eu vou dar para vocês aqui nas dicas, hein? Preste atenção, porque tem dica bacana e vai fazer toda a diferença na hora que vocês forem decorar o banheiro. Se você ainda não compartilhou aqui no aviãozinho, compartilha aí pra gente trazer mais pessoas para cá. Eu escolhi essa primeira imagem para conversar um pouco com vocês sobre... Esse aqui é um lavabo. Se vocês perceberem, ele não tem chuveiro, então é um lavabo. E olha que bacana, que coisa simples que dá para fazer no lavabo. Tem um tapete. Repare nas cores. O tapete está conversando um pouco com a cor do piso e algumas tonalidades do quadro na parede de fundo. Claro que você não precisa fazer tão colorido se você não gostar. Você pode usar ou uma coisa ou outra. De repente você pode usar o quadro em combinação já com o piso e não utilizar o tapete colorido. De repente um tapete num tom mais neutro aí. Vai depender muito do que você gosta. Eu gostei muito dessa vegetação pendurada, tá? Deu um ar assim de harmonia, gostei bastante. E essa escada, gente, essa escadinha dá todo o charme no espaço. Você consegue isso na internet, tá? É fácil de encontrar, barato. Outra coisa que eu gostei aqui nesse lavabo